Amém? Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis tomar assento. Algo muito necessário nesses dias é ter ouvidos para ouvir. Jesus, ele usa essa expressão mais de 8 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É necessário ouvir a palavra de Deus. Esses dias estava lendo um livro de terapia e no meio ali o autor do livro, ele coloca uma piada sobre terapia. Ele diz assim: quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? E ele mesmo responde dizendo: nenhuma. A lâmpada precisa querer ser mudada. É necessário que haja um querer na mudança. Haja uma necessidade de mudança. A palavra de Deus, ela é pregada, e Jesus ensinava a todos, e algo que ele dizia e repetia muitas vezes, era aquilo que o profeta Isaías já tinha falado: é um povo que tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouve. Então Jesus, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nossos ouvidos, eles deveriam estar atentos e bem abertos, né? Os ouvidos, diferente dos olhos, os olhos precisam de um tempo de repouso, de sono, mas os ouvidos, eles deveriam estar sempre atentos a ouvir. E Paulo escreve aos Romanos e nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 16 em diante, diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. A fé, ela vem pelo ouvir. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele questiona novamente sobre isso. E diz que, como Isaías já tinha dito, quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a palavra de Deus e deu crédito? Quem ouviu a palavra de Deus e creu na palavra, e agiu por fé na palavra que foi pregada? Quem creu na pregação? Quando uma semente é lançada, e a palavra de Deus, ela é lançada como semente, é lançada em uma terra, e sempre que nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos como semente. E a grande pergunta que nós temos é: que resultado tem dado essa semente que é lançada em nós? Como tem gerado essa semente? Qual é o resultado dessa semente que é lançado em nossos corações?
Jesus sempre ressalta a importância de ouvir. Jesus sempre, ele dá ênfase ao ouvir a sua palavra. Não apenas escutar, mas ouvir, guardar no seu coração. No Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 23, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Qual a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós o que ouvis. Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque chegada está a colheita. Jesus sempre falou de sementes, sempre falou em ouvir, e Jesus sempre usava parábolas, para que as palavras que ele falasse tivessem imagem. Quando nós recebemos palavras e transformamos as palavras em imagens, fica mais fácil assimilar aquilo que nós ouvimos. Então Jesus, ele usava de muitas parábolas, e ele sempre trazia a necessidade de ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E atendei ao que ides ouvir. Olha, não é só escutar, atende aquilo que você está ouvindo. Se a palavra está sendo ministrada, atende aquela palavra, receba-la em seu coração, como o apóstolo Paulo diz, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se nós recebemos a palavra de Deus e começamos a recebê-la com fé, dando crédito àquilo que nós estamos recebendo. Provérbios capítulo 8, diz assim no versículo 32, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Salomão está falando sobre a sabedoria, o caminho da sabedoria. Agora, pois, ouvi-me, pois, os bem-aventurados, os homens sábios, os homens de inteligência, dai ouvido à minha voz. Diz assim, ouvi as instruções e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Isto é a sabedoria falando. Toda sabedoria, ela vem de Deus. E sempre que nós estamos necessitados de sabedoria, nós temos que buscar em Deus. A palavra do Senhor deste ano é sabedoria, inteligência. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, a inteligência. São duas coisas que nós precisamos ouvir e aprender, a buscar a sabedoria, que ela vem de Deus, e apartar-se do mal, que é a inteligência. Então Jesus, em seus ensinamentos, ele sempre destacava a necessidade de ouvir. Ouvir. Se nós queremos uma mudança em nossa vida, é necessário desejar esta mudança. E como é que desejamos? Ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática.
não apenas escutando. Ainda hoje pela manhã, ministrava a palavra, e algo muito interessante, Deus usou minha boca para dizer que nós estamos num tempo que muitos falam de Deus. Há muitas pessoas falando de Deus. Você liga a televisão, tem pessoas falando de Deus. Você pega o seu celular, tem pessoas falando de Deus. Mas poucas pessoas falando com Deus. Poucas pessoas. Muitas pessoas falam de Deus, mas poucas pessoas falam com Deus. E um número muito menor ouve Deus falar. Porque muitas pessoas pensam que falar com Deus é jogar toda a sua indignação, toda a sua revolta. Hoje eu falei com Deus e falei tudo o que eu precisava falar. Mas não esperou Ele te responder. Não esperou Ele dar uma resposta. Quando nós vamos ter um diálogo, nós falamos e ouvimos. Por isso Jesus enfatiza a necessidade de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, ouça. E Apocalipse, Jesus escrevendo às 7 igrejas, ele fala exatamente sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É necessário ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando à igreja. Aquilo que é para os nossos dias. Provérbios de Salomão nos traz o quê? A excelência da sabedoria. Agora, pois, filhos, ouvir-me, ouça a sabedoria. E a sabedoria vem de quem? Vem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Não dá porque nós merecemos, dá porque Ele tem, é a sua essência. Quando nós buscamos, nos assentamos para ouvir Deus falar, nós vamos adquirir sabedoria. Como viver em dias tão difíceis como esses. Dias tão difíceis para a igreja, para a família, para os negócios. Quando Deus nos deu a palavra no começo do ano, não sabíamos que seria tão necessário sabedoria e inteligência para vivermos este ano. Que seria tão necessário buscar em Deus sabedoria, ouvir Deus falar, ouvir Deus ministrar ao nosso coração. Muitas vezes nós não damos ouvido o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, Ele continua falando. O Espírito de Deus, Ele continua ministrando aos nossos corações. E Jesus, então, Ele usava de muitas parábolas. E Ele diz que essa geração é uma geração como criança que se senta na praça. Se estão cantando, Ele não senta com aqueles que estão se alegrando. Se estão chorando, Ele não se assenta com aqueles que estão chorando. Nem se alegra e nem se entristece. Ele está sempre na contramão. É uma geração que está sempre na contramão. Não para ouvir. Ainda pela manhã a palavra do Senhor nos dizia: há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos que saber que tempo é esse que nós estamos vivendo. Que tempo é esse que nós estamos vivenciando. O que diz a profecia, o que diz a palavra. O que tem reservado a palavra para esses dias. Se nós ouvirmos Deus falar, nós não nos amedrontaremos com esse tempo. Nós estaremos seguros. Porque a palavra do Senhor já nos prepara para dias como estes que nós estamos vivendo. Se nós entendêssemos a palavra, parássemos para ouvir, então nós já saberíamos como conviver com tudo isso que está nos acontecendo, está nos chegando. Jesus, em Marcos capítulo 8, Ele agora fala aos seus discípulos, versículo 15, e ordenou-lhes dizendo: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes:
Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Nós estamos falando aqui de pessoas que andaram com Jesus, de pessoas que viram Jesus na terra, realizando milagres. E eles também tinham o coração endurecido, pensamento endurecido. Quando a palavra do Senhor fala de coração, fala de pensamento endurecido. E Jesus, então, pergunta para eles: olha, por que vocês estão falando sobre isso? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como vocês não compreendem ainda, mesmo vendo todo o agir de Deus? Como vocês não conseguem compreender tudo aquilo que está reservado? Como vocês não conseguem compreender tudo aquilo que a palavra tem falado? Sabe, muitas vezes nós temos uma vida de religiosidade. Vamos à igreja, nos sentamos, cantamos, pregamos, temos Bíblia, mas ainda não abriu o nosso entendimento, não abriu os nossos olhos, não abriu os nossos ouvidos, como os discípulos de Jesus, apesar de ver milagres. Quantas vezes a gente vem na igreja e só pede um milagre? Na realidade, nós somos um milagre. O fato de estarmos aqui esta noite já é um milagre. Nós somos um milagre. Todos os dias, Deus faz um milagre em nossa vida. E os discípulos tinham visto já os milagres, mas não entendiam o que Jesus falava. Não entendia. Eles escutavam o que Jesus falava, mas não entendiam o que Jesus dizia. Esse é um problema que muitas vezes nós estamos vivenciando. Ouvimos pregações e pregações, ouvimos falar de Deus, como eu falei ainda há pouco, que hoje o que mais tem é pessoas falando de Deus, né? Se você liga o rádio, é só programa evangélico. A televisão é programa evangélico. No teu celular, é só pessoas dando palavras e mais palavras. Mas tem entrado em nosso coração? Nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos colocado em prática a palavra do Senhor? É necessário ouvir, prestando atenção, estimulando o cérebro e o coração. Nós temos que receber a palavra de Deus, estimulando o nosso cérebro, trazendo perguntas, buscando em Deus respostas, para que nós possamos crescer. Aí vem a piada do terapeuta, né? Quantos terapeutas, quantas pregações são necessárias para mudar uma vida? Tem muitas, mas não estão mudando por quê? Porque é necessário que eu queira a mudança. Diga, é necessário que eu queira a mudança. Não é o número de cultos que você vá. Não é os dias que você vai na igreja. Não. É quando você permite realmente o Espírito de Deus falar com você. Hoje eu preciso que Deus fale comigo. Hoje eu preciso de uma mudança. Eu não preciso de um milagre. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso ser um milagre. Eu preciso ser a bênção. Eu preciso ser o abençoador. É uma diferença muito grande de tudo aquilo que nós estamos acostumados a buscar na igreja. Muita diferença. Ainda hoje, a palavra de manhã nos falava sobre nosso Senhor Jesus Cristo.
E a igreja não fala mais de Jesus Cristo. Estamos percebendo pouco a pouco o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sendo deixado de lado. Porque nós queremos o quê? Bons relacionamentos. A religião hoje prega que, olha, não podemos ofender. Mas o evangelho é loucura. O evangelho é ofensa para aquele que não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós não podemos abrir mão da cruz, não podemos abrir mão de Jesus. Nós estamos acostumados a um evangelho do quê? De suprir só as minhas necessidades. Olha, eu preciso de um grande negócio. Acho que hoje eu vou na igreja, vou fazer uma oferta para que Deus mude. Deus muda. Deus é poderoso. Deus é amoroso. Mas é necessário que Cristo venha viver em nós. Cristo viver em nós. Não a religiosidade, mas Cristo vem habitar em nós. Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22, do 21 em diante, diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Receber a palavra sem malícia, sem ser superficial, mas receber a palavra com mansidão. Porque a palavra, quando ela é enxertada em nós, quando ela é lançada, nós somos uma terra, nós recebemos a palavra como semente. E essa palavra como semente, ela tem que germinar, ela tem que dar resultado, ela tem que transformar vidas, ela tem que transformar a nossa vida. Então, receber a palavra enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Precisamos receber a palavra em nosso coração, e a palavra é viva e é eficaz. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 cortes, 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela tem que penetrar, ela tem que limpar, ela tem que nos purificar. Então nós temos que receber a palavra de Deus com mansidão, para que ela penetre, ela entre em nosso coração e ela possa gerar uma transformação. Jesus usava parábolas para que seus ouvintes formassem as imagens da palavra. Jesus falou sobre solos, muito conhecida a parábola dos 4 solos. É interessante que é 4 tipos de solos, mas é o único tipo de semente e apenas um semeador. Jesus, quando conta a parábola, ele nos conta que havia 4 tipos de solos, mas um apenas era o semeador e apenas uma semente. E desses 4 solos, apenas um ele frutifica. Apenas um solo ele gera aquela semente. Apenas um solo recebe bem a palavra. O que nós temos entendimento hoje? 3/4 da população não recebe a palavra. Escuta a palavra, mas não recebe a palavra. E por não receber a palavra, não germina. A palavra, do jeito que é lançada, ela morre. Do jeito que ela é lançada, ela se perde. E ela não vem para aquilo que ela foi lançada. Jesus nunca nos deu a palavra para nos tornarmos religiosos.
As pessoas têm medo de se tornar religioso, né? Ah, mas eu preciso agora estar no culto todo domingo. Não, né? Servir a Deus é servir com alegria. Onde eu sirvo a Deus? Em todos os lugares. Na minha casa, na minha família. O que a gente vem fazer na igreja? Louvar a Deus. Estarmos reunidos, cantar, ouvir uma palavra. Mas nós servimos a Deus dia a dia, em todo momento. Deus está conosco. Não há um momento que eu coloco Deus dentro de mim, aí no domingo à noite eu falo assim, bom, agora eu vou para a igreja. Aí eu coloco Deus dentro do meu coração. Não, Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer estar dentro de você. Ele quer estar com você todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos mais fáceis. Qual é a sua promessa? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se passar pela água, eu vou estar contigo. Deus quer estar conosco todos os momentos. Não é vestirmos uma roupa domingo à noite e falar, hoje eu vou para a igreja. Não. É estar com Deus. É permitir que a palavra de Deus faça morada, faça pouso dentro de nós. Muitas vezes nós estamos com Deus, até quando nos é conveniente. Quando algo está sendo bom para nós, então eu vou, porque eu estou precisando de algo, aí eu vou buscar Deus. Mesmo Jesus passou por essa situação. Muitas vezes, essa semana eu vi algo muito interessante, dizendo assim, Jesus foi crucificado, não porque ele era bonzinho, porque ele confrontava o mundo. A sua mensagem confrontou o mundo, por isso ele foi crucificado. Por isso o odiaram. Nós queremos um Jesus feito que nós vamos moldando ele como nós queremos. Eu sempre digo que a igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto. Onde a palavra de Deus nos confronta. Onde a palavra de Deus, ela nos chacoalha. E ela diz, olha, é com você, é comigo. E muito interessante quando o pregador tem que saber que a palavra que vem de Deus, primeiro passa por ele. Ele é um canal. Algumas pessoas pensam, o pastor está preparando a palavra para dar para os outros. Quando o Espírito dá a palavra, a primeira pessoa a receber a palavra é o pastor. Ele tem que ser curado, ele tem que ser liberto, ele tem que ser transformado. A palavra tem que entrar no coração dele antes. E Jesus, então, ele começa com os seus milagres. Quando existe milagre, existem muitas pessoas. Por isso que as pessoas vão de um lugar para outro. Basta anunciar, em tal lugar está acontecendo um milagre. As pessoas correm para lá, correm para cá. E nos dias de Jesus era a mesma coisa. Começou a vir muitas pessoas atrás de Jesus. Por causa do milagre, da multiplicação dos pães. A fama de Jesus começou a correr por toda a terra. Mas Jesus agora, ele tem que falar exatamente para aquilo que ele veio. Ele não veio para dar pão para tanta gente. Quando Jesus acabou de fazer o milagre da multiplicação dos pães, na próxima reunião, já tinha gente de sacola na mão, esperando pães. E Jesus diz, olha, vocês estão atrás de mim por causa de pão, mas eu sou o pão da vida. É melhor vocês comerem disso que eu estou vos dando. Porque este pão que eu multipliquei ontem, amanhã tem necessidade, como vocês voltaram hoje. Sempre que nós corremos só atrás de um milagre, todo dia nós precisamos de milagres. Mas quando a palavra de Deus, ela começa a habitar dentro de nós, há uma mudança, há uma confiança, há uma fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E Jesus, então, ele começava agora a falar realmente aquilo que era a sua missão. Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de número 60, diz assim:
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus, ele diz, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e são vida. Por que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Porque ela é Espírito e ela é vida. Jesus, então, ele começa a observar muitas pessoas se afastando de perto dele. E os seus discípulos indignados, e conversavam entre si dizendo, mas também quem aguenta ouvir essa palavra? Essa palavra que ele está falando agora é muito dura. Por isso que o povo está indo embora. Quantas vezes nós ouvimos isso? Olha, pastor, se o senhor pregar a verdade, não fica ninguém. Nós, pastores, temos que ouvir isso. Né? Se você pregar a verdade, como ela tem que ser ensinada mesmo, não vai ficar ninguém na igreja, hein? Cuidado, não ensina a verdade não. Não fala muito a verdade não. Jesus passava por isso. Quando ele começa a falar a verdade, muitos vão-se embora, porque estavam ali atrás de interesses, atrás do pão, atrás dos milagres. E ele diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem. Para quem que Jesus estava falando? Para os discípulos, para aqueles que o acompanhavam. É duro depois de 2000 anos, nós constatarmos que tem muita gente que ainda não crê. Muita gente ouve a palavra, mas gosta de muitas coisas da igreja, mas não crê realmente em Cristo. E qualquer aperto, qualquer coisa que vier, espana. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um tempo de abrirmos nossos ouvidos. Jesus fala muito de ovelhas, nos considera a ovelhas. E algo muito interessante na criação de ovelhas, que o Criador, o pastor, ele derrama azeite no ouvido das ovelhas. Por que ele derrama azeite nos ouvidos da ovelha? Para que não venha mosca. A mosca posa na orelha da ovelha e ali coloca os seus filhotes. E aquilo inflama e a ovelha fica surda. Nós, como ovelhas do nosso Senhor, precisamos ter os nossos ouvidos ungidos, limpos, para que a mosca, que é o nosso inimigo, não pouse em nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos precisam abrir os ouvidos? Se coloque de pé nesta noite.
Faça uma reflexão. Jesus, quando ensinava, ele trazia uma palavra que exigia uma reflexão. Onde iremos nós? Aonde nós vamos sustentar a nossa fé? A não ser ouvindo a verdadeira palavra do Senhor. A conversar com Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Como vamos vencer dias tão difíceis, se não paramos para dar crédito à voz do Espírito? Se o Senhor não fala conosco, nós não permitimos. Se estamos saindo de perto dEle, é um tempo de reflexão. O que eu estou precisando? Será que eu preciso ser mais religioso? Ou eu preciso ter esta aliança? Não eram aqueles que seguiam Jesus. Jesus mesmo disse, muitos desses que estão me seguindo não creem. E quando vêm os momentos difíceis, se afastam. Esses dias, conversando com um amigo, nós estávamos falando, olha, muita gente não voltará mais para a igreja. Muitas pessoas não voltarão mais, porque iam para a igreja por outros motivos. E quando vem o dia terrível, quando vem momentos difíceis, a pessoa não tem mais forças. Ela precisa que novamente o Espírito de Deus fale ao seu coração. Jesus falava daqueles que estavam sendo chamados pelo Pai. O Pai é quem separa. Eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe. Que privilégio. Que Deus tem te escolhido. Que Deus tem te separado. Por isso, unja teus ouvidos para que ouça. Peça cura aos teus ouvidos. Que você ouça a palavra de Deus. E ela entre em seu coração. Ela venha gerar a fé. Porque a fé é gerada pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos gerar fé nesses dias. Fé para vencer. Fé para continuar. Fé para não desanimar. Fé para não sair do caminho. Que o Senhor venha limpar os nossos ouvidos. Venha tirar os comichões. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao falar do nosso Deus. Jesus fala às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus continua falando ainda. Você é precioso para Ele. Ele te escolheu, Ele te separou. Ele está te chamando. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, obedeça. Se coloque em prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se coloque de prontidão. Para ter uma vida com Deus. Ouvir Deus falar. Não apenas ouvir falar de Deus. Mas falar com Deus. Nós temos acesso direto ao trono da graça. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai que está nos céus vos dará. Esse acesso que Ele nos deu, nós não podemos perder. Fale com Deus nesse momento. Se há algum impedimento em teu ouvido, que você não tem entendido a palavra, que você não tem ouvido o chamado de Deus, peça para que o Espírito Santo faça uma limpeza nos teus ouvidos. Diga a Ele que você precisa e quer compreender a sua voz. Fala comigo, Senhor. Ministra o meu coração.
Ensina-me, Senhor. Peça para que o Senhor te ensine nesta noite como crescer espiritualmente, como vencer as dificuldades. Mostre ao Senhor que você quer servi-lo. Como terapeuta, ele disse: como vou curar se não quer cura? Não importa quantas pregações você tem ouvido, não importa quantas vezes você assiste um culto, importa se você crê e dá crédito ao que você está ouvindo. E se através da palavra de Cristo, você está permitindo Ele fazer morada dentro de você. Isso é importante. Fale com o Senhor nesta noite. Peça cura. Peça libertação. Peça para que a sua palavra entre em seu coração. Que você possa ter essa intimidade de falar com Ele e ouvir Ele falar com você. Peça essa intimidade. Ele tem te escolhido, Ele tem te chamado. Que a palavra do Senhor, ela penetre em teu coração agora. E venha a salvação, venha a libertação, venha a transformação. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos, em nome de Jesus.